Pastora, fique à vontade, deixe o Espírito Santo de Deus falar tudo que ele tiver para falar, viu? Deixe fluir do Espírito Santo, que a gente está disposta a receber a voz dele, amém? Deus abençoe. Vamos orar pela vida dessa mulher? Amém. Estenda uma de suas mãos para cá. Senhor Deus amado Pai, consagramos a vida da tua filha a ti, Senhor. Pedimos que o Senhor venha falar, Senhor, ao nosso coração por intermédio da tua serva. Que o Senhor venha trazer uma palavra, Senhor, frutífera, Senhor, e abençoadora para nós, mulheres, Pai. E que não só toque o nosso coração, mas toque o coração dela também, Senhor, para que ela possa sair daqui renovada, Pai. E desde já eu quero repreender toda a retaliação do mal, Senhor, sobre a sua casa, a sua família, Senhor. E que ela saia daqui completamente abençoada por ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, amadas. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja, permaneça nesse lugar, porque Ele já está aqui, né? Alegria grande estar aqui, esta igreja linda, né? E hoje muito mais linda, né, amadas? Porque tem só mulheres, né? Está muito mais linda. Mas a minha alegria é enorme de estar aqui. Porque já conheço essa igreja de ouvir falar. Aí eu falo como o apóstolo Paulo, né? Lá, capítulo, se não me engano, Efésios 1, ele ora pela igreja, né, de Corinto, no momento em que a igreja de Corinto ainda era uma igreja bastante fervorosa. Ele disse, eu já ouvi falar de vocês, né? E eu oro e meu coração anseia por estar junto de vós. E assim foi comigo. Fiquei muito feliz quando recebi o convite, porque há tempo eu queria vir visitar para receber, né? Para receber, porque às vezes a gente, o meu caso, estou lá na cidade de Goianinha, uma pequena cidade do Rio Grande do Norte. Deus me levou para lá, né? E a gente passa muito tempo só ministrando, aí chega uma hora que a gente também quer receber. E eu disse, eu acho que eu vou lá na Sal e Luz, porque, pelo que eu ouvi falar, lá tem gente muito bonita e tem gente muito de Deus, e eu queria vir. E aí, quando chegou o convite, eu fiquei muito feliz porque eu pude estar aqui, né? Então, louvo a Deus por esse momento. E, de verdade, pastora, eu tive a oportunidade de ouvi-la, acho que fazem uns 3 anos, né? Lá na igreja anglicana, ali no centro, e fiquei encantada pelo teu jeito doce, gostoso de falar, de transmitir, de pregar, e fiquei amando, né? E comentei isso com meu filho e disse assim, meu filho é meu companheiro de ministério, né? É estranho às vezes, mas meu filho é meu companheiro de ministério, lá onde eu estou. E eu disse, vou convidar aquela pastora para vir aqui, porque a nossa igreja é uma igreja ainda pequena, eu estou ali há 6 anos, e cheguei mesmo com uma família apenas na cidade, né? E foi assim uma coisa, racionalmente, eu não entendo, só por Deus mesmo. E começou a igreja e hoje tem muitos jovens. A minha igreja tem mais jovens, né, do que adultos. E aí as pessoas, no início, começaram a atribuir, claro, porque meu filho está comigo, é jovem, Mas, queridas, claro que ele tem a parcela dele. Mas você sabe que o Senhor trouxe esses jovens para a minha mão. E eu vou falar bem baixinho aqui para vocês. Eu não gostava muito de crianças, de adolescente, então, gente. Eu aguentava meus filhos porque eram meus filhos, né? E aí, para os encontros de adolescente, Nilsara vai se lembrar muito disso, minha amada irmã, companheira de longas datas. Choramos e sorrimos juntos durante muito tempo. E aí eu ia para os encontros de adolescente e eu ia só levar a palavra, ou eu ia lá levar alguma coisa, fazer alguma coisa e corria de lá. Né? E hoje, amadas, eu amo estar no meio daquele povo. Meu coração se abriu de uma forma tão sobrenatural, né? Que parece que realmente o coração gera melhor do que o útero. Guardem isso, né? Mães que estão pensando, quem sabe o Senhor está respondendo aqui para você já agora, que está pensando em adotar, né? Como é nobre esse ato de adoção, da adoção. O coração gera melhor do que o útero, amadas.
bem? Então, eu disse, quero um dia convidar a pastora Sheila. Estou fazendo o convite aqui com um monte de testemunhas, viu, pastora? Só vou lhe dar a data, né? Para a gente adorar ao Senhor junto. Que ministério de louvor gostoso, como é bom adorar, né, amadas? O tema que foi passado é: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Você pode encontrar isso na carta do apóstolo Paulo a 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Se você quiser acompanhar, capítulo 10. Pode colocar aí, querido, por favor. E eu escolhi algumas imagens assim, né, que... Amados, aprendi a ser, a duras penas, obediente. Né? A gente é obediente e não é muito porque quer. Né? A obediência não é muito um natural nosso. Mas eu costumo ser obediente à voz do Espírito Santo de Deus, amados. E esta madrugada era 4h04, exatamente, 4h04, quando o Senhor me acordou. Viu, pastora? E eu sei porque coloquei o óculos, né? Eu durmo sozinha, né? Com uma cama de casal bem grande. E aí, do meu lado, assim, tem não sei quantas Bíblias. Tem meus cadernos de anotações, né? As coisas. E aí, eu já vinha preparando a palestra. Mas tinha um lugarzinho que estava emperrado. Né? Estava emperrado. E quando eu chegar nele, vocês vão saber. E aí, 4h04, Deus me acordou. Né? E aí, eu dobrei os joelhos e disse: Senhor, eu não sei o que é, porque que meu coração está bobeando, porque isso. E aí, o Senhor foi ministrando, amadas. O Senhor foi ministrando. E eu obedeci, viu, pastora? Eu obedeci. Então, queridas, quando a pastora disse, vamos ouvir a voz da pastora Sônia, não escute a minha voz, eu peço ao Espírito Santo de Deus, coloque um filtro no teu ouvido. Porque a minha voz é o som de taquara rachada, né? Aquele somzinho meio enjoado assim. Mas escute apenas a voz do Espírito, amadas. Escute, porque teve coisas que eu relutei para não colocar, né? Deus sabe que eu estou falando a verdade. Então vamos ouvir a voz do Senhor. E sim, pastora, quando a gente fala, obedecendo ao Senhor, e abre a sua palavra, antes da mensagem chegar ali, a mensagem chegou aqui primeiro, amadas. Né? Chegou aqui, né? E essa chegou também para mim. Você abriu a tua Bíblia? 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23. E já que você está aí em Coríntios, você já marca o capítulo 6 também. E lá diz assim: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Né? Interessante que Paulo falou estas mesmas palavras 2 vezes nesta mesma carta, nesta carta de Coríntios. Se você vá lá para o capítulo 6, volta aí um pouquinho, e você vai para o capítulo 6, no versículo 12, e ele diz isso, amadas, novamente. 1 Coríntios 6, 12, ele está ali naquele contexto todo, falando sobre imoralidade. Né? E aí, no versículo 12 diz, vamos ler juntinhas, amadas? Todas aleluia. Ele repete essas mesmas palavras 2 vezes, amados. Paulo está falando aqui à igreja de Corinto, né? A igreja de Corinto era uma igreja assim problemática, né? Era uma igreja que dava um trabalho, né, para o apóstolo Paulo. Né? A gente pensa que tem trabalho, pastora, mas a igreja de Corinto, amadas,
era muito trabalhosa. Não foi sempre assim. No início, era uma igreja muito fervorosa. Você pode conferir isso logo no primeiro capítulo, Paulo falando para aquela igreja, e ele chega a dizer que não falta nada para ela, todos os dons estão ali. Foi assim no início. Mas depois essa igreja começou a se desvirtuar, e essa igreja começou a tomar um outro caminho. E aí, então, logo, chegaram divisões, chegaram problemas de toda ordem, de ordem moral, de ordem doutrinária. E foi por isso que o apóstolo Paulo escreveu esses versículos aí, queridas. E eu vejo que a igreja de Corinto, quando Paulo escreveu isso, não é muito diferente da igreja que nós estamos vivendo. Quando eu falo a igreja, eu não estou falando da Sal e Luz, eu não estou falando da Anglicana Restauração, que é o nome da igreja onde Deus me colocou agora. A Igreja Anglicana Restauração. Espero que um dia vocês vão me visitar, viu, pastora? Eu faço uma comitiva aqui e vá levar um pouco desta unção, desta alegria, desta beleza para as minhas mulheres lá, tá certo? Não falo da igreja, eu falo da igreja do Senhor, né? O que a igreja tem vivido nesses últimos tempos. As pessoas buscam, amadas, a igreja, porque eu tenho visto acontecer isso, e a gente está vendo aí ao nosso redor, né? As igrejas sendo buscadas pelo que o Senhor tem para oferecer, né? Essas doutrinas tantas que tem por aí, aquela, né? Tem tantas bobagens que não vale nem a pena falar, mas nós temos vivido um tempo que do crente, a geração crente macaco. Feio, né, amadas? Crente macaco, que pula de igreja em igreja. É assim, amados. Toda semana eu recebo, pelo menos lá nas minhas paragens, tem acontecido muito isso. Toda semana eu recebo alguém que já veio não sei de que igreja, que já veio da outra, que já veio da outra, que já veio da outra, porque tem que estar num lugar onde está o seu ego sendo afagado, onde as coisas boas estão sendo ditas, né? E se for de encontro a alguma coisa que contrária ao que ele pensa, ele muda de igreja. É assim que tem acontecido. E aí a gente tem que fazer escolhas, né? Tem que fazer escolhas. Eu vi esta frase que eu coloquei aqui. Eu não sei de quem é. Eu gosto de citar sempre a fonte, mas eu não sei de quem é. E eu achei que eu devia trazer para vocês. E ela diz assim: todas as escolhas têm perda. Todas as escolhas têm perda. Quem não estiver preparado para perder o irrelevante, leia o resto. Temos que perder, né, amadas? Algumas coisas. Né? Então, a gente tem que estar preparada no reino de Deus para deixar algumas bagagens. Né? Ixi, agora me lembrei de uma coisa forte na minha vida, quando falo em bagagens e deixar algumas bagagens. Né? Eu deixei tantas bagagens pelo caminho, amadas. Eu fui tirando tanta coisa que eu achava tão importante, que eu achava que não podia viver sem aquilo, né? E fui tirando, e fui tirando, e fui tirando. E quando eu pensei que eu tinha tirado tudo, o Senhor disse: ainda tem mais, tira aqui. Né? E ainda hoje a gente vai tirando as coisas. Mas é preciso perder algumas coisas. Né? Supérfluas, algumas coisas que não são tão importantes, para conquistar aquelas que têm importância verdadeira, amadas. Então, que você chegue na casa do Senhor, que você entre para uma igreja, que você venha para o caminho do Senhor, sabendo que você vai ter que deixar na porta alguma bagagem. Né? Renovar as malas, colocar coisas novas dentro dela. Muito mais leve, mais limpas, mais gostosas. Amém, amadas? Mas vamos lá, então. E aí, eu quero saber se aqui tem alguma Marta. Alguém que se chama Marta? Alguma mulher que se chama Marta? Não tem Marta aqui? Ai, que bom. Ai, que bom. Porque, amadas, eu gosto muito de citar isso quando eu estou com mulheres. Outro dia eu fiz... eu amo falar para mulheres. Eu vejo que ali nós temos um senhor conosco, né, amado? Seja bem-vindo. Deve ser um ancião da igreja. É um visitante. Está visitando aquele senhor ali?
Mas, como as mulheres são maioria, né? E o nosso irmão lá da cabine... Então eu vou me dar o direito de falar para as mulheres. Amém, amadas? Então eu gosto muito de falar. E outro dia eu fiz um jantar para as minhas mulheres. Assim, eu gosto de coisa bem diferente. Aí eu disse, vamos fazer um jantar e nós vamos vir todas a caráter, né? É um jantar temático. Era o jantar de Marta e Maria. Todas conhecem a passagem de Marta e Maria, né? Todas conhecem. Está lá em Lucas 10, 38. Por isso eu perguntei se aqui tem alguma Marta, né? Jesus visitava a casa de Marta e Maria, e aí lá estava Marta correndo, e corre para lá, e arruma, e varre, e faz comida, e bota um negocinho aqui, e outro ali, e tempera, experimenta, e limpa. Aqui tem alguém assim? E deixa eu deixar pronto, porque na hora do almoço não vai dar tempo, eu levanto de madrugada e faço almoço, e aí vou para o trabalho e volto, e né? Aquela correria. E assim estava Marta. E aí ela se atreve a dizer, Senhor, você não está vendo Maria aí, toda paradinha, sem se incomodar com isso? E eu aqui trabalhando, né? Atrevida Marta. E aí ele disse, o que foi que ele disse, amadas? Fale alto. Marta, Marta, te ocupas em tantas coisas. Uma só é necessária. E Maria escolheu esta. E esta não lhe será tirada. Então, Marta, querida, chega aqui. Se quede como Maria aos pés de Jesus. E vamos ouvir a voz dele, amadas, nessa noite. De repente, a mensagem não é exatamente a que a gente quer, é a que a gente veio buscar, né? Mas é aquela que o Senhor tem para nós, e se Ele tem para nós e é dele, amada, é porque precisamos. Então, eu já estou aqui de antemão me desculpando e estou botando toda a culpa aí no Espírito Santo, viu? Estou botando toda a culpa nele. Pois bem, Marta não tem, glória a Deus. Só Maria nesse lugar, amém? Amém. Vira para tua irmã e diz assim, Maria querida, abre os ouvidos. Abre os ouvidos. Oh, aleluia. Uma igreja só de Marias, glória a Deus. Muito bem. Nas nossas escolhas nós devemos estar bem atentas, amadas. E aquele versículo chave, o versículo tema que está falando aí, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu sei que é uma coisa já conhecida, mas eu queria que você memorizasse a palavra do Senhor. Eu queria que você marcasse na tua Bíblia e que você repetisse isso. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas e aí ele fala, todas as coisas são lícitas. Tem 3 palavrinhas aí que a gente vai prestar atenção nelas. Lícito, convém e edificar. É o que está aí no versículo 10 do capítulo. No capítulo 10, versículo 23. Lícito, convém e edificar. O que é lícito, todo mundo sabe o que é lícito. Né? Licitude foi o que acabei de receber aqui nesse altar. Né? A autoridade da igreja disse, pastora, fique à vontade. Ah, se ela me conhecesse, ela não falava isso. Ai, amada. É um perigo, amada. Você sabia? Eu sei que Nilsara me conhece, as meninas aqui, né? Você já me... Mas é um perigo. Né? Outro dia eu passei um apuro na minha igreja. Sabe? Cheguei. Eu não estava, eu tinha me atrasado para o culto de oração. E aí... cheguei atrasada e disse, liguei, vão começando que eu chego já. Quando eu cheguei, eu já vi a voz de alguém estranho lá no púlpito. E era lá um rapaz meio perturbado que estava lá pregando, amados, heresia. Heresia. Então nem todo mundo que dá glória a Deus e aleluia né, pode estar apto a está trazendo a palavra para a nossa igreja. Mas lícito é tudo que é permitido por lei. Né? Tudo aquilo que é permitido por lei. O correto, o honesto, o que não prejudica aos outros. E o que convém. O que é convém. Né? Ser conveniente, proveitoso, útil. E tem que ser do parecer de outro. Né?
tem que ser bom também para outra pessoa. Convém, tem esse sentido. E o edificar, todo mundo sabe. Edificar é construir, levantar. Não é isso, amadas? Induzir pelo bom exemplo. A tradução quer dizer isso. Induzir pelo bom exemplo. Pois bem, listo, convém edificar. E aí eu quero, então, ir puxando agora para o que eu quero comentar com vocês, amadas. Cuidado com as licitudes, com as normalidades. Cuidado com as normalidades do mundo. A inversão de valores, né, amadas, está grande. Parece que estão desconstruindo os padrões bíblicos, os padrões normais da sociedade, não é verdade? A gente sabe disso. Transgressões, desvios, imoralidade, é isso que a gente tem visto sem parar, né? O normal virando, aliás, o anormal virando normal, né? Virando leis, o que é mais pesado, virando leis. Né? Não se pode mais nem pregar, né, na nossa fé, no que a gente acredita. Corremos o risco de ser presas, às vezes, por estar falando aquilo que a gente crê, né, e aquilo que é padrão de Deus para o seu povo. E eu sei que se as coisas apertarem muito, tenho certeza que vocês me visitarão na cadeia. Não vão me visitar, amados, é bíblico. Visite os presos. Jesus disse. Amados. Mas a gente não tem que ter um certo cuidado agora, porque o politicamente correto não nos permite. Mas eu digo a você, amada, cuidado com a normalidade do mundo. O politicamente correto nem sempre é certo para o crente. Tem crente nessa igreja, amém? Amém. Aleluia. Então, o politicamente correto, amadas, nem sempre é o espiritualmente certo. Tenha cuidado com isso. Nem tudo me convém, né? Pois bem, agora eu me lembro, li essa semana no site do nosso bispo, Miguel Ochoa, e ele compartilhou lá alguma coisa, e não sei se vocês viram, não sei se é recente ou se eu só vi agora, aquela senhora chamada Marta Suplicy, né, que parece que está querendo colocar uma lei, está lutando por esta lei, para que as escolas não comemorem mais Dia dos Pais, nem Dia das Mães, né? E que não seja mais ensinado às crianças nas escolas a família do jeito que é, papai e mamãe, para não constranger as crianças. É claro que a motivação é outra, né, amados, desta mulher, certamente que é. Né? Ela não está preocupada com as criancinhas, não. Ela está preocupada com a mamãe e a mamãe, o papai e o papai daquelas crianças no Dia dos Pais. Me entendem? Amém? Pois é, amadas. Eu lembro o primeiro ano que eu cheguei em Goianinha, a gente ainda não tinha nem a igreja, ainda se reunia numa associação. E o meu primeiro culto do Dia dos Pais que eu celebrei, muitas crianças nesse culto tinha. Vinha um ônibus de uma cidade vizinha, de Areis, vinha um ônibus e tinha muitas crianças naquela cidade. E aí preparamos, e eu preparei as crianças, todo mundo vai levar uma mensagem, não sei o quê. Aí eu já estava para entrar, quando uma menininha, não esqueço nunca da feição dela, bem delicada, bem angelical, assim, chegou e disse: pastora, como é que eu vou fazer? Meu pai não está aqui. Meu pai está no Rio de Janeiro. Minha mãe disse que ele está no Rio de Janeiro, mas eu nunca vi meu pai. Como é que eu vou fazer? Quem é que vai me ouvir se eu não tenho pai? Meu coração apertou, amadas. Meu coração apertou.
apertou, sabe? Eu sacudi naquela hora. Aí botei aquela criança no colo e mostrei para ela que ali estava o pai melhor que ela podia ter, o pai que sempre esteve com ela, né? O nosso pai querido, amado, todo-poderoso. E tentei consolá-la desse jeito, amados. Eu sei o que é isso. Mas o que essa lei está querendo não está preocupada com as crianças, não. Está preocupada com, a gente sabe muito bem o quê, né? O homossexualismo, ou a homossexualidade, eu não sei mais nem como falar. E nós, amadas, a nós, mulheres de Deus, porque eu não sei se aqui tem, eu fico muito à vontade, porque eu não conheço quem é da igreja ou não, a não ser Nilson, e um anjo que Deus colocou ali na minha vida agora mesmo para interceder por mim, e a pastora. Então eu fico bem à vontade, porque eu sei que, né, poucas eu sei que são. As outras não sei se são convidadas, se são recém-convertidas, se estão aprendendo a palavra, ou se já estão há muito tempo na palavra. Mas, amadas, é papai, pai, mãe, mãe. É homem, homem, mulher, mulher, e esse é o padrão de família que Deus criou. E é esse que nós temos que ensinar para os nossos filhos. E eu entendo sim, e eu sei o que é uma família destruída pelo divórcio, amadas. Como sei? Como sei? A minha igreja está cheia de pessoas divorciadas. Casamentos que eu vi se acabar, outros começarem, a gente sabe disso, mas isso é a exceção à regra. Amém, igreja? Essa é a exceção à regra. Então, nem tudo que é politicamente correto e os padrões do mundo, amadas, não é para nós. E aí eu vejo, sutilmente, não é sutilmente coisa nenhuma, escandalosamente, descaradamente, né? Aquele monte de lixo. A gente não pode aqui estar pregando o que crê e a palavra de Deus e pode, né? Mas já não está podendo. Tem coisas que a gente já não pode falar. Mas na nossa casa e na nossa vida, sem pedir licença, um monte de lixo é despejado, não é verdade? E vocês sabem do que eu estou falando? Daqueles 3B? BBB? Agora no retiro de carnaval. Eu não vou nem repetir, porque eu me sinto constrangida. Eu já sinto o peso da palavra de falar que uma moça disse assim, pastor, aqueles 3B significa tal, 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 tal. Uma coisa bem feia, viu, amados? E aquele monte de lixo chegando dentro da casa da gente, né? E a gente ali, de repente, crentes, mulheres mães, jovens dentro da célula, que já receberam a palavra, de repente a gente se pega torcendo e deixando de ir para a célula, ou deixando de ir para o culto, ou de fazer o que tem que fazer, para ficar de plantão, só para esperar o beijo de Félix com o carneirinho. Amadas, né? E a gente está fazendo, e vai assimilando, e aquilo vai nos envolvendo de uma forma imperceptível, amadas. Isso é laço do diabo, isso não convém para mulheres de Deus. Amém. Pois bem, amadas, deixa eu ir lá. Que mais? Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. O próximo, amadas. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. E foi aqui, amadas. E foi aqui. Daqui para frente. Que é por pura conta do Espírito Santo de Deus. Amém, amada? Você crê em mim? Eu juro a você, não juro não, eu garanto a você, que eu não sou retrógrada, que eu não sou, como é que você pode dizer, sabe, uma mulher muito desinformada. Eu trabalho com jovens, né? E, enfim. Mas, amadas, às 4h04 da manhã, Deus me acordou, e tudo que eu vou colocar para você aqui, foi Ele que trouxe para mim, amadas. E quando foi 10h30 da manhã, eu vi acontecer na minha igreja. E eu precisei sair correndo para ir socorrer as coisas que têm acontecido através desta ferramenta que eu tenho. Você pensa que eu não tenho Facebook? Eu tenho Facebook. Pastora Sônia Santos, eu quero que vocês todos lá mandem convite para mim, tá bom? Pois é.
que domínio e que capacidade, né, esta ferramenta ou toda a internet tem de seduzir as pessoas. Todo tempo livre, tenho visto isso, todo tempo livre. E até mesmo trabalhando, porque a gente está ali digitando um texto e está cutucando alguém, não é verdade? A gente está ali elaborando uma planilha e está bisbilhotando na vida dos amigos. Não é assim, amadas? Aqui não tem. Não é assim, amadas? É. É, amadas, é sim, eu sei que é. Pois bem, queridas, nós fizemos lá na igreja um evento só para explicar para os jovens como é que a gente usa essas ferramentas, né? Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém, queridos. Nós vemos pessoas dominadas por uma tela e por um teclado, hipnotizadas e se desligando do mundo real para estar no mundo virtual, né? E muito, muito mais tempo e riscos correm, né? Grandes riscos, amados, nas conversas, nos envolvimentos. Eu vivi isso hoje. Muitos aconselhamentos chegavam, mas hoje foi de uma forma tão forte, porque de madrugada Deus me pediu que trouxesse isso para você, amadinha. Você recebe? Deus me pediu que trouxesse para você. E lá dentro, debaixo do meu nariz, estava acontecendo também. Gente esfacelada, casamento, amados, o que não vou entrar em detalhes, mas 2 famílias atingidas por esse envolvimento, que a gente vai se envolvendo sem perceber e sem querer, e você publica ali uma fotinho, uma foto, que de repente não era para você ter colocado aquela foto daquele jeito, né? Para quê? Coloca lá com teu marido, coloca lá com teu filho, ou coloca logo ali no perfil quem você é. Não esconde, não. Porque quem está do outro lado você não sabe. As palavras, elas não transmitem sentimento, né? E aí você pode estar dizendo, tudo bem. 3 pontinhos. Né? E esse tudo bem, eu tenho visto isso acontecer, amadas, que tristeza. Eu falo aqui para vocês, mas eu falo mesmo rasgando a alma. Tenho visto isso acontecer com minhas netas. Me escandalizei quando vi a mensagem inocente. Voinha, eu não disse isso, mas está aqui, filha. Mas eu não quis dizer isso. Mas quem está do outro lado entendeu. Topo qualquer parada. O que é isso? Topo qualquer parada. Então, amadas, nem tudo nos convém, né? Tenha cuidado, querida, tenha cuidado. E aí, lá na minha igreja a gente chama TSD, tempo sozinho com Deus. Ou devocional, não sei como é que você chama, o tempo que você reserva durante o dia para você estar na presença de Deus. Tem tido a mesma qualidade do tempo que você tem tido na frente do Face? Tenho minhas dúvidas, amados. Tenho minhas dúvidas. Porque o Espírito precisou me dar uma sacudidela outro dia, quando eu observei que eu tinha feito muito rapidamente a minha devocional, e aquela hora da noite eu estava correndo para ir conferir o Face. Então, amadas, tenham cuidado com isso. No mínimo não, no máximo mesmo, você está sendo infiel a Deus. Infiel a Deus. Porque tudo aquilo que a gente coloca no lugar de Deus é idolatria. Idolatria. Eu tenho visto meninos, tenho visto jovens, eu tenho visto adultos, como se na mão dele crescesse uma extensão. Diz que um extraterrestre, né, tinha vindo à Terra muitos anos atrás, aí inspecionou a Terra, e aí voltou há poucos dias atrás, e aí ele olhou e disse, nossa, mas a humanidade modificou-se. Realmente eles estão se modificando, né? Porque agora aí o outro extraterrestre que ficou lá disse assim, por quê? O que você viu diferente nos homens? Eles agora criaram uma extensão nas suas mãos. E quando nós fomos olhar a foto, era um
celular. Era um celular, é a extensão, a nossa extensão. Então, amada, no mínimo a gente está sendo infiel com o Senhor. Observe isso, querida, em nome de Jesus. Não me deixarei dominar por nenhuma delas. Em Efésios, no capítulo 6, no versículo 12, ele disse: todas as coisas me são lícitas, nem todas me convêm, todas as coisas me são lícitas, mas eu não deixarei me dominar por nenhuma delas. E foi isso que eu vi hoje, e é isso que eu tenho visto. Mulheres se queixando, talvez não seja o teu caso, mas começa a prestar atenção, de homens indo para a cama cada vez mais tarde. Essa foi o abrir de coração de uma ovelha minha. Cada vez mais tarde, quando vai descobrir, não tem vontade mais de fazer sexo com ela. Onde é que ele está? Nos sites pornô. Já viu abrir de coração de tantos, amados? Como é a tentação? Como é a tentação para nós mulheres? Nós não estamos isentas de nada. Nós temos essa mania, amadas, de nos achar muito santinhas. Sim, separadas para o Senhor. Mas nós temos a mania, porque a mulher é vítima, é uma autocomiseração que não leva a lugar nenhum, só leva a engano e cada vez mais engano. Muitas mulheres estão assim, e eu estou falando hoje para mulheres. A tentação é grande, porque aí eu me lembro daquele versículo de Gálatas, eu não me lembro agora, não sei onde é que está em Gálatas, que ele diz o seguinte, que aquilo é fugir da aparência do mal. Fugir da aparência do mal. E aí ele vai falando, porque aquelas coisas que em oculto eles fazem, é vergonhoso até citar. Fugir da aparência do mal, amadas. Isso tem acontecido muito, acredite em mim. Veja o Face. E aí eu coloquei aquela imagenzinha próxima, querido. Veja o Face de Deus, guiado pelo book sagrado. Veja a face de Deus, guiada pela palavra dele. E aí nós vamos estar nos protegendo, amadas. Há muitas coisas que não nos convêm. Por exemplo, a sensualidade usada de forma errada. A sensualidade. Nosso corpo de mulher foi criado por Deus. Você concorda, amada? Eu amo ser mulher, queridas. E acredito que vocês também. Devemos querer ser. Sim, somos. Feitas a obra-prima de Deus, né? Na brincadeira a gente diz isso, né? Que Deus criou o homem, primeiro por quê? Porque ele fez isso é tão antigo que eu acho que vocês não vão nem rir, né? O homem foi criado primeiro porque, antes de toda obra-prima, Deus faz primeiro o rascunho. Então, nós somos a obra-prima de Deus, né? Mas, queridas, o uso errado, né? De roupas, de gestos, de palavras, de olhares, até de maquiagem, né? Usa o corpo, amada. Muitas usam como objeto de cobiça ou como objeto de sedução. De sedução. Desculpa aí, amada. Mas quem vai falar para você sou eu, porque Deus fala com a sua igreja através dos seus profetas e Deus fala através da sua palavra. E aí Deus pode falar com você do jeito que falou, e eu estou contando porque ela tem testemunhado isso nas células. Uma jovem senhora, né, que se converteu e começou, foi linda a conversão, tremendo. E aí
muito tempo ela passou, e a gente não é de proibir vestes, e a gente também é assim, muito parecido com vocês, o jeito de ser, né? No jeito de ser. Então, a gente que eu digo, os anglicanos, né? E eu muito mais. Estou ali próximo à cidade de Pipa, né? Pessoas de todo lado, eu chamo Pipa de Babilônia, né? Tem uma célula muito grande lá, eu acho que em breve, se Deus quiser, a gente vai ter uma igreja lá. E aí, lá, esta moça vinha, né, com as blusinhas, aquelas alcinhas bem fininhas e com a alça do sutiã mais larga do que a alça da blusa, o que eu acho super deselegante. Né? Eu acho super deselegante. Mas, aí eu me lembrei agora de Helena Tanuri. Vocês conhecem a Helena Tanuri? Né? Bacana ela, eu gosto muito de ouvi-la. Né? E aí ela faz, vocês já viram aquela pregação que ela faz um teste? Né? Levanta a mão para adorar, todo mundo sabe? Sabe? Não. Então fica de pé, querida. Fica de pé agora. Né? Oh, o que a gente aprende de bom, a gente ensina, né? Amém? E aí nós estamos adorando ao nosso Deus. Quem veio aqui para adorar ao Deus Santo, Todo-Poderoso, Grandioso, Senhor do céu e da terra, que trouxe você nessa noite para ouvir a palavra dEle, para compartilhar com a tua irmã, para ter comunhão com Ele. Quem? Amém? Levanta a tua mão e adore ao teu Deus agora, o mais alto. Estica o braço, estica. Esticou? Passa a mão aqui, apareceu a barriguinha. Oh, glória! Uhul! Palmas! Aleluia! Oh, glória! Não pode aparecer a barriguinha, amado. Você está adorando a Deus. Aí você vai se abaixar para pegar a Bíblia, para segurar o bebê que está lá no chão. Eita, eu nem olhei o meu decote, né? Aí você, está vendo algum cofrinho aí? Está vendo? Então não é adequada essa blusa, queridas, porque as mulheres estão preocupadas com o comprimento da saia e dos shorts, mas esquecem o colo, que é tão sensual ou mais até, que excita muito mais os homens até. Ou então o outro cofrinho, né, que a gente não precisa mostrar. Né? É isso, pode sentar, querida. É isso que ela diz. E nós temos entrado nas igrejas desta forma, amados. Olha só. Desse lado aqui, quando eu fui para o Google buscar a imagem, você sabe qual foi a palavra que eu coloquei? Começa com P, tem I, tem R, pi. Foi aí mesmo que eu achei essa imagem. Né, amados? E a gente sorri, a gente brinca, amados. Mas isso não é para ser utilizado, nosso corpo não é para ser utilizado assim, amadas. Principalmente por uma separada para o Senhor, santificada, lavada e remida pelo sangue de Jesus, que a qualquer momento o Espírito de Deus pode requerer de você, e você ter que interceder por uma pessoa, e você ter que abraçar um homem, uma mulher, sei lá, quem for que Deus trouxer à tua frente em necessidade, e você vai estar preparada para fazer isso. E aí Zeneide, eu digo o nome, cito, porque ela tem testemunhado isso. E ela vinha com aquelas blusinhas de alcinha bem fininha e aquele decotinho aqui embaixo. A bichinha é tão sequinha que não tinha nem o que mostrar. Mas ela tinha o decote lá embaixo. E eu não falei nada. Eu só fui pregando, ensinando a palavra à medida que vinha, naturalmente. E aí um dia é o dia de ceia. Aí no dia de ceia, Zeneide aquele dia não foi cear. E aí, no final do culto, ela me procurou, ela é muito meiga. Aí ela me procurou e disse, pastora, a senhora percebeu que eu não fui cear? Eu disse, sim, filha. Você quer conversar? Ela disse, ai, pastora, eu estou me sentindo nua. E começou a se segurar. Ela já tinha ido para a igreja com aquela blusa inúmeras vezes. E eu já tinha chamado a minha atenção. Mas naquele dia o Espírito Santo de Deus tirou a venda dos olhos, tocou nela e ela percebeu que não era adequado para estar na casa do Senhor, para estar adorando. Assim como teve outro dia, sentada assim, obrigada. Obrigada. À minha frente era um dia que o bispo nos visitava. Né? E eu sentada com o bispo e olhando para frente assim, e lá estava uma irmã. Bonita,
uma irmã fervorosa, das que dá aleluia e glória a Deus mais alto na igreja. E ela estava de pernas cruzadas, na primeira fileira, e eu vi a cor da calcinha dela, amadas. Se eu vi, imagine o bispo. O bispo só olhava para o outro lado. Ele só olhava para o outro lado. Porque se ele olhasse para o lado de cá, ele via. E ele evitava olhar. E só para o lado de cá. E eu comecei a ficar desesperada. E eu vi que Satanás estava usando aquilo para perturbar a comunhão daquele homem e a minha. Então, o que eu fiz? Corri, chamei um ministro de louvor assim, escrevi um bilhetinho, dei na mão dela. Foi lá e ela trocou de lugar. Então, queridas, por favor, amadas, vamos ter cuidado com este corpo maravilhoso que Deus nos deu. A sensualidade, a sedução é para quatro paredes com o teu marido. Aquele que o Senhor te deu, cheirosinha, bonitinha, de camisola bonita, gostosa, né? Não de camiseta de político. Nem precisa ser daquelas abotoadas até o colarinho, né? Nosso clima nem permite. É para o teu marido. É lícito. Convém para ele, querida. O marido é teu. O corpo dele é para ti. E o teu corpo é para ele. O teu desejo é para ele. E o desejo dele é para ti. Somente dentro do casamento e desta forma, amada. É assim que convém. Pois bem, queridas, aquilo que nos convém. Eu coloquei aqui um outro exemplo, mas chega, tá bom. A outra do decote também, né? Eu estava dando a ceia. E mães de filho, viu, amadas? Não é adolescente, mães de filho. Mulheres que já conhecem a palavra. Por isso que a cegueira está no meio da igreja, queridas. A palavra de Deus não é para os coríntios lá, que eram rebeldes e trabalhosos. A palavra de Deus é para nós, é nesse tempo, é para hoje e é para agora. É para você e é para mim. E aí, eu vou dar ceia e eu chamo sempre um homem para me ajudar, né? Aí eu chamei, naquele dia não era nem meu filho, porque meu filho, ele é tão lesado para essas coisas, ele quase nem percebe essas coisas. Né? Aí, outro dia a namorada dele estava com shorts muito curto, minha nora. Né? E aí nós íamos sair juntos, almoçar na cidade. Ora, eu já enfrento preconceito por ser pastora, por ser mulher, e além de tudo descasada. E aí numa cidade onde os pentecostais predominam. Né? Você não imagina, ore por essa pastora, viu, amado? Ore por essa pastora. Aí eu disse, pensei que ele ia dizer alguma coisa. Aí nada, disse, Luan, vai lá e pede para ela botar uma outra roupinha, amados, que a gente vai naquele restaurante ali que tem um monte de crente lá e não fica bem. Oxe, Nainha, nem vi isso, que tu também. Né? Aí eu fui e falei, querida, dá para você colocar um shortinho mais compridinho, porque nós vamos para a cidade, você está sendo acompanhada da pastora, nós vamos encontrar pais e mães de jovens que estão dentro da igreja, né? E eu quero que o exemplo parta da minha casa. Me perdoa, querida, mas tem que ser assim. E aí ela foi e trocou, e a partir dali, deixou de usar shorts? É claro que não, é claro que não. Mas tem tamanho para crente, amém, queridas? Tem tamanho. Biquíni é biquíni, shorts é shorts. Ou então um cinto, né? Que outro dia eu disse, minha filha, sinto muito, mas você vai ter que voltar para casa e botar uma roupa, porque ninguém vai assistir culto hoje aqui. Vai lá em casa que eu te empresto. Mas a senhora não cabe. Eu não tenho, eu garanto que para cobrir tem. Né? O cinto era mais largo do que a saia. Como é que vai se ajoelhar? Como é que vai adorar? Amados, você desencaminha um homem, você causa nele desejos, você causa nele maus pensamentos. Né? E nós temos que prestar atenção nisso. E aí a mulher era o decote. Quando eu fui dar a ceia, né, o rapaz que estava comigo ficou vesgo. Dando a ceia. Né? Tive que orar por ela, né? E no dia seguinte chamar para um gabinete. Porque a gente tem que ensinar, então, tudo é lícito, mas nem tudo
Amém, amém, amém. Estou acabando, queridas. Acho que estou cansando. Pois bem, queridas. Aí eu não me lembro mais o que vem depois. Venha lá, filho, por favor. Pronto. Olha que tremendo, amadas. Nosso corpo, eu e você, fostes comprada com sangue. Teu preço não foi barato, querida. Foi muito caro. Nosso preço foi muito caro. Nós somos compradas com sangue. Glorificai, pois, a Deus com o vosso corpo. Procura na tua Bíblia, marca lá, amada. Glorificai, pois, a Deus com o vosso corpo. Em tudo em nós é para glorificar a Deus. Tudo que fazemos e tudo que falamos é para glorificar a Deus. Estejamos nós dentro da nossa cozinha, estejamos nós no shopping, na praia ou nas ruas. É para glorificar a Deus. Tudo em todo tempo. Amém, queridas? E aí, Provérbios, né? A gente tem que acabar caindo nele. Enganosa é a graça. Quem sabe de cor? Passageira, formosura, oh, passageira. Você não sabe o quanto ela é passageira, amada. Depois dos 30, a gente diz, né? Ai, meu Deus. Depois dos 40, então, voa, amadas. Antigamente eu só deixava de comer pão uma semana, eu não tinha mais barriga. Agora eu posso deixar de comer a semana inteira que ela insiste em ficar. Mas olhe, passageira, enganosa é a graça, passageira a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Não é pela grossura das tuas coxas, não é pela beleza do teu colo, não é pela tua sensualidade, pelo jeito que você anda. O rebola. Não, é pelo que você teme ao Senhor. Amém, querida? Pois bem, aí tem uma frase também que eu acho um pouquinho... Mas já que a gente está, né, só mulher... Aí, diz que... Como é que é? Se não está à venda, não precisa ir para a vitrine. Entendeu? Se não está à venda, não precisa ir para a vitrine. Ok? Muito bem, amadas. Glória a Deus. Há muitas coisas que não nos convêm, amadas. Veste santidade, relacionamentos. Relacionamentos inadequados. Relacionamentos inadequados. Eita, caiu, eu não sei o que é, meu brinco, né? Depois eu pego. Queridas, é incrível, né? A gente tem visto isso tão de perto, às vezes, vivi isso e vivo na minha família. Como tem mulheres inteligentes, bonitas, mas inteligentes acima de tudo, e que têm uma facilidade, que têm uma atração tão grande para se envolver com homens cafajestes. Você já observou isso, amada? Bem educadas, bem ensinadas. Mulheres, às vezes, com tanto conhecimento, com tanta cultura, e acaba se enrolando com aquele que está bem óbvio. Você olha para a cara do sujeito e está escrito tudo o que ele é. Porque você vê como ele faz. E ela sabe disso. Certamente no nosso meio deve ter, né, mulheres assim. Não estou aqui profetizando, estou sendo lógica. Mulheres solteiras. As que já casaram, já casaram. E Paulo diz isso. Ai, pastor, e agora? Né? Outro dia, e aí as pessoas se enganam às vezes, amada. Porque eu tive meu marido aos 30 e poucos anos de casado, né, já com netos, com netas. Meu marido se apaixonou por uma índia, da Baía da Traição. E um período grande de luta. Ele lutou, mas caiu, morreu no deserto. E foi embora e me deixou. Sabe, amada? Hoje eu conto isso sorrindo, mas foi um tempo de muita dor. E aí, às vezes, as pessoas se enganam e pensam, principalmente algumas mulheres que têm problema no seu casamento, e dizem, e aí, vou deixar, pastora. Não preciso do dinheiro dele, não preciso disso, não preciso daquilo, vou embora. Não, querida.
Estando você casada, diz o apóstolo Paulo, e Coríntios também, permaneça casada. Se você tem este marido problemático, aí eu vou já citar uma mulher que tinha para um marido bastante problemático, e ela, quem sabe, vai te ajudar a resolver, a enfrentar este caso. Mas, amada, se você ainda é solteira, e se você conhece alguém, ou se você é desta, você pensa que depois que ele casar, ele vai deixar, e eu vou usar a palavra pesada, mas é a palavra que está aí, às vezes dá até, sabe, amados, eu sinto assim, eu tenho muito isso. Para mim, o púlpito é sagrado. É daqui que Deus fala com a sua igreja. E às vezes eu penso e peço licença para o Senhor, para que desse vaso, não saia impureza. E aí, homens, galinhas. Você sabe que ele é galinha. Ele é um pegador. Não é assim que se fala? Ou já tem outra palavra que eu já perdi? Porque é tudo tão rápido. Ela sabe disso, você sabe disso. Ah, mas eu tenho esperança que ele mude. Querida, eu tenho uma notícia para te dar. Só tem duas opções. Ou ele se converte, e realmente se converte, não te engana, vem em 3 dias, 4 para a igreja, só depois de te pegar, e te enganar, e depois tchau. Ou ele se converte e dá testemunho de muitos dias de conversão. Ou então, querida, sinto muito te dizer, mas ele não vai mudar, a tendência é piorar. Tenha forças, mulher de Deus. Menina querida, você é menina dos olhos de Deus. Comprada pelo sangue de Jesus, amada, você tem valor. Pérola preciosa. E você vai se unir, como diz a palavra de Deus. Se unir, o que tem o infiel com o fiel, não é isso que diz a palavra do Senhor? O jugo desigual, as consequências do jugo desigual, é isso que ele fala. O que tem o infiel com o fiel, o que tem as trevas com a luz, não tem. Se você é luz, querida, você vai ver que lá ali é trevas. Peça forças ao Senhor e saia desta situação. Pois bem, não vos prendais ao jugo desigual, as consequências, e eu escolhi esta imagem. Volta aí, amadinho, por favor. Aquela ratoeira com uma aliança. Eu achei essa imagem tão pesada, amadas. Essa imagem fala tudo. É uma ratoeira com uma aliança. Você é essa aliança. Quem sabe? O Espírito de Deus hoje está falando contigo, amada, ainda é tempo. Fortaleça-se, procure a tua pastora. Saia dessa situação, querida. Ou traga este homem imediatamente e diga para ele o seguinte. E preste atenção. Se o teu Deus não serve para ele, ele não serve para você. Não se engane, querida, não se engane. Muito bem. Aquilo que nos faz pecar. E a gente colocou aí Face, e a gente colocou relacionamentos inadequados, E aí, querida, eu digo para você, como é que a gente evita tudo isso? Sabe como, amada? Primeiro, se você se acha muito fraca a ponto de não resistir, acha-se fraca a ponto de não resistir, presa para o pecado. Ou então, o contrário, se você se acha muito forte a ponto de enfrentar, também é perigoso, querida. A palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses 5:22, fuja da aparência do mal, abstende-vos, ou seja, evite toda aparência do mal. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Essa pastora veio aqui para me dar carão, eu sou mulher emancipada. Moro sozinha, tenho minha casa. Que bom, querida, glória a Deus, fruto de Deus para você, bênção de Deus para você. Mas você escolheu aqui, Senhor, servir? Se você escolheu ao teu Senhor, o Deus forte e poderoso, a este você tem que servir com santidade. Com santidade. Muito bem.
Mas aí, finalizando então, todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas edificam. Edificam. E a gente lembra da palavra edificar, que é construir, né? Levantar, construir. Pois bem, novamente a gente cai e toda vez que eu vou citar esse versículo muito conhecido que fala da mulher sábia, que vocês já sabem de cor. Todo congresso de mulher que me convida para pregar, a maioria, né? Diz assim, qual é o tema? A mulher sábia edifica assim, meu, de novo, Jesus amado. Esse povo tem imaginação, não é? A Bíblia é tão grande. Congresso de mulheres, a mulher sábia. E aí eu me lembro, Nilsara conheceu essa moça. E aí ela disse, uma vez, chegou muito desesperada, né? No grupo. E aí disse assim, meu, olhe, eu vim aqui buscar um socorro, eu vim aqui buscar um consolo e um conselho. Mas se vocês vierem com aquele tal de se a mulher sábia edifica a sua casa, a mulher sábia edifica a sua casa, eu saio daqui agora. Não aguento mais ouvir isso. Mas, amadas, a gente tem que cair nisso mesmo. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola, com as suas próprias mãos, a destrói. Você tem edificado. E aí eu falo aqui, quando falo em casa, eu não estou falando só para as casadas, eu estou falando para as solteiras, eu estou falando para as meninas, aquelas que estão se preparando, eu estou falando para mim, eu estou falando para a pastora, eu estou falando para todas as mulheres que Deus quis hoje reunir aqui. Como é que nós temos edificado o lugar onde nós estamos, amada? É desse jeito? Passa, querido. Passa, querido. Como é que você tem enfrentado as situações, as adversidades? Você tem ganhado no grito? Como é que você tem, querida, encarado os teus pais quando eles não te permitem alguma coisa, ou quando eles colocam regras na tua vida? Ou você, mulher, com o teu marido? E aí eu me lembro do meu, né, que disse assim uma vez para o pastor, olha, vocês veem a Sônia muito santinha, muito quietinha, falando bem delicadinho, vocês não sabem como ela é em casa, ela caladinha. Dói muito mais do que eu quando grito. E nós sabemos fazer isso, amadas. Não é não? Como sabemos? Não destrua, amada, aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Se for um casamento, construa, reedifique, reedifique. Você tem um Deus, querida, que restaura. O marido é teu. Foi o Senhor que te deu. Cuida dele, querida. Presta atenção nele, querida. Ama ele, querida, do jeito que ele é. Ama. Coloca os joelhos no chão, ora e clama. Edifica. E aí eu me lembro então de Abigail. Se não me falha a memória, é 1 Samuel. Acho que é 1 Samuel. Quem já ouviu falar 25, capítulo 25, não sei. É todo o capítulo. Abigail era uma mulher que tinha um homem muito violento, beberrão e violento. Você conhece alguém assim? Grosseiro. Abigail era mulher formosa e bela. Aqui tem mulher formosa e bela, né? E ela foi conhecida, e é conhecida, você pode acompanhar, depois você pode ler essa história maravilhosa. Ela era uma mulher apaziguadora, que pôde construir, edificar a sua casa, saber usar a situação a seu favor, a favor daqueles que dependem de você. São os teus filhos, é a tua família. Amados, quando o meu casamento, quando meu marido me deixou, você pensa que foi só eu que sofri? Até hoje os meus filhos sofrem as consequências. Muitos anos de oração. Né? E ainda tenho muito a receber e buscar. Meus filhos nem todos estão na presença do Senhor. Tem uma parte, eu só tenho um casal de filhos que realmente ainda está nos termos do inimigo. Verdadeiramente nos termos do inimigo. Mas tem uma promessa para mim.
Eu quero compartilhar com você, quem sabe, que tenha um filho nos termos do inimigo, que esteja lá perdido nas drogas, na prostituição, na rebeldia, não sei. Um tempo em que eu chorava muito pela restauração, pela vida da minha filha, uma criança chegou, né? Chegou com um versículo e disse: tia, eu hoje orei por você. E leia esse versículo, um papelzinho bem amassadinho, e lá estava Jeremias 33:16, 30:16. E lá Deus dizia assim, Deus dizendo hoje novamente, amados: há galardão para o teu trabalho. Os teus filhos voltarão dos termos do inimigo para os teus termos, diz o Senhor. E eu estou esperando nesta promessa, porque todas as promessas que o meu Deus me fez foram cumpridas até hoje. Muitas foram cumpridas e as outras hão de se cumprir. Todas hão de se cumprir em nome de Jesus. Para mim e para você, nosso Deus é um Deus que cumpre promessas. Então, amada, edifica a tua casa. Edifica a tua casa. Eu quero finalizar lembrando daquele versículo, daquele capítulo de Mateus 7:24, também muito conhecido. E quando fala em edificar a casa, eu não posso deixar de orar essa palavra, porque como é bom, querido, orar a palavra de Deus. Você quer edificar a tua casa? Você quer edificar mesmo nas ruínas, amadas? Porque aos olhos do mundo, de muita gente, pode às vezes olhar para mim e dizer: coitadinha da Sônia, o marido foi embora, os bens se acabaram, sabe? Mas eu digo a você, amada, você conhece uma mulher feliz? Você já viu uma mulher feliz? Se você não viu, olhe para mim, amada. Eu sou feliz na presença do Senhor. Problemas tenho de montão, queridas. Mas eu consegui enxergar. E eu quero que você, mulher edificadora, consiga enxergar com os olhos espirituais. Fale com Deus com a liberdade com que você fala com a tua amiga. Chore com Deus como você chora no teu travesseiro. Chore com Deus. E Ele vai te ensinar a edificar das ruínas. E se for preciso, como fez comigo, Ele escreve uma história nova. Então, mulher edificadora, coloque-se de pé. Edifique o lugar onde você está. Gostaria de orar. Se o louvor quiser ministrar algum louvor, fica bem à vontade. E a palavra de Deus em Mateus 7:24, amadas, é a palavra que diz que o homem prudente, e hoje nós vamos usar a mulher prudente. Tem mulher nesta igreja? Tem discípula nessa igreja? Tem serva nessa igreja? Aleluia! Para nós, mulheres, o Senhor diz, aí no Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do 24, que a mulher prudente, ela é comparada ao homem, nós estamos falando de edificação, àquele que edificou sobre a rocha. Sobre a rocha. Sabe quem é a mulher prudente ou o homem prudente que edifica sobre a rocha? Aquele que ouve a palavra e pratica a palavra. Quantas vezes você já tem ouvido, mulher? Eu tenho certeza que tudo que eu desfilei aqui, vocês já ouviram da boca da sua pastora, da boca da sua discipuladora, da boca da sua líder de célula, da boca do seu pastor. Mas nós não podemos ficar no ouvir, amada. Não podemos ser sino que retine apenas. A palavra de Deus em Mateus 7:24 diz que a mulher prudente, eu estou parafraseando porque a Bíblia fala no homem. O homem prudente é aquele que edifica, é aquele que ouve a palavra e pratica a palavra do Senhor.
deram os ventos com ímpeto contra aquela casa. Veio a chuva sobre aquela casa, mas aquela casa não caiu, porque tinha uma mulher prudente que ouve a palavra e pratica a palavra. Começa das coisas simples, querida. Das mais simples que você pensa que é bobagem. Começa a obedecer ao Senhor desse jeito. E eu tenho certeza plena que o Espírito de Deus já ministrou no teu coração o que é que você tem e o que é que não convém a uma santa. Porque na minha frente eu vejo santas separadas para o Senhor. Santa é isso. Você está aqui hoje separada pelo Senhor para ser vaso de honra na casa do Senhor. Começa das coisas simples. Eu gosto muito, amada irmã, de gestos proféticos. Eu gosto de sentir a fé vivida, vivenciada, praticada. E eu queria convidar você que está enfrentando algum problema de edificação no seu lar. Quem sabe o lar está lá destruído, ou o coraçãozinho está machucado. Que você viesse aqui para frente com as tuas perninhas, porque o bom e o cômodo é ficar no nosso lugar. Mas eu te desafio hoje, querida, a sair da comodidade e você vir aqui para frente para a gente orar juntas. Juntas. Você tem algo a pedir para o Senhor hoje, ao Espírito de Deus, que venha te ajudar e te ensinar a praticar a palavra de Deus. Talvez você já esteja na igreja há quanto tempo? Aleluia. O Espírito já tem falado contigo, mulher. Olha, uma coisa eu vou te dizer, querida. Ele fala uma vez, ele fala duas, ele fala três, ele fala várias vezes. Mas vai chegar um momento que ele vai procurar outro vaso. Não deixe isso acontecer, querida. Ele quer usar você. É na tua casa, é na vida com os teus pais, é na vida com o teu marido, é na vida daquele homem que você talvez tenha tomado a decisão. E eu estou falando isso na autoridade do nome de Jesus, porque o Senhor me mostrou claramente. Não foi aqui, foi quando eu estava na madrugada no meu quarto. E eu nem conhecia o teu semblante, eu nem conhecia essas paredes, mas o Deus que ministrou na minha vida naquela noite, naquela madrugada, nesta madrugada, é o Deus que está aqui. Sabia quem era. E diz que tem sim mulher que precisa dizer: ou você se converte, meu amor, ou você serve o meu Deus, ou você não serve para mim. Quebra esta aliança, porque esta aliança não é para ti. É aliança de homem infiel. Eu estou falando para solteiras, ou não sei, alguém que tem algum tipo de relacionamento que não está agradando a Deus, e o Senhor está te avisando para que nessa noite você encontre forças. Vem, Senhor, vem aqui com a tua unção nesta noite, Pai. Dobrada, Senhor, nós estamos pedindo. Nós estamos correndo como Abigail correu, Senhor, ao encontro de Davi, para dizer que aquele homem violento, que aquele homem bebão, que aquele homem grosseiro fosse perdoado e a sua vida fosse poupada. É para você orar pelo teu marido desse jeito, amadinha do Senhor. Oh, aleluia. Aleluia. Eu tenho visto, amadas, casamentos restaurados. Eu tenho visto alianças renovadas para a glória de Deus.
Luta por ele, pelo teu casamento, edifica a tua casa. Que história é essa, minha amada? Que história é essa de viver na casa com o teu pai e não falar com ele? Você não pode fazer isso, amada. Ainda que ele tenha errado grandemente contigo, ele não conhece o Deus que você conhece. Um Deus de perdão, um Deus que cura traumas, que cura feridas. Oh, Deus, cura hoje todo trauma feito, Senhor, por abuso sexual de pais. Querida, edifica a tua casa. Você é a boca de Deus onde você está. Você é a mão de Deus onde você está. Você restaura esse relacionamento com os teus pais, com o pai. O pai é o pai, é o pai. Restaura. É você. É em você que habita o Espírito. É em você. Você que é a luz. E ao entrar naquela casa, as trevas hão de se dissipar, porque você tomou uma palavra de autoridade, uma posição de autoridade. E onde você chegar é para você, querida, eu sei que você sabe. Quando você chegar em casa, você chega declarando que aquele território agora é do Senhor. E você ali hasteia a bandeira do Senhor Todo-Poderoso, o Senhor da tua casa, que você vai edificar para o Senhor. Aleluia. Grande Deus, cura, Senhor, restaura, Senhor. Oh, eu repreendo em nome de Jesus todo espírito de sensualidade. Eu repreendo em nome de Jesus. Este corpo é santo, santificado, separado para dançar ao Senhor, para glorificar ao Senhor. Oh, Senhor, purifica essas mãos, purifica esses lábios. Mulheres, Senhor, que correm para Ti nesta noite, tal qual aquela mulher enferma, Senhor, esvaziada de forças, mas correu, empurrou a multidão e tocou nas Tuas vestes, e dela saiu poder. Libera poder nesta noite de restauração, de cura. Enfermidades sejam curadas nessas mulheres, todo tipo de enfermidade física, ó Deus. Querida, você que tem vontade de ser mãe e não é mãe, você que tem algum problema nos ovários ou nas trompas, coloca aí a tua mão no teu ventre. Ó Deus, Tu que abriu a madre de Sara. Aleluia. Tu que abriu o ventre de Ana, de Isabel. Senhor, abre a madre, Senhor. Tu nos criaste, ó Deus, também para esta finalidade. Cura toda enfermidade do corpo feminino, Senhor. Todos os ovários, trompas, útero, oh Deus querido, seios, nódulos, Senhor, sejam curados agora em nome de Jesus. Amamenta, filha, amamenta. Eu vi muitas grávidas nesta igreja e o Senhor me mostrou agora uma está repreendido em nome de Jesus. Toda depressão pós-parto está repreendido em nome de Jesus. Amamenta na primeira oportunidade. É assim que você vai banir todo tipo de seta contra a tua vida. Imediatamente ao nascer a criança, coloca no teu seio e amamenta. Cura essas mulheres, ó Deus. Senhor, aquela que está à frente dessas mulheres, dá a ela ainda mais, Senhor, uma unção de autoridade, de amor, de paciência, de visão, de sabedoria, de revelação, de conhecimento.
Espírito, ministra aqui. Para a minha vida também, Senhor. Para a minha casa e todas aquelas mães que comigo esperam o retorno do filho que vai voltar dos termos do inimigo, desatado, liberto, sem nenhuma corrente de vício, sem nenhuma cadeia. Cura aqui, Senhor, todo tipo de vício, de libertinagem. Oh, Senhor, cura aqui todo tipo de desvio. Que haja libertação e cura nesta noite para mulheres que hão de glorificar o Teu nome, saltar na Tua presença, Senhor, gritar o Teu louvor, Senhor, erguer as mãos para Ti, dançar na Tua presença. É assim que nós Te pedimos nesta noite, ó Deus, na autoridade do nome do Teu Filho amado Jesus, cujo sangue verteu por nós. Sangue libertador, sangue curador, sangue de salvação. Ministra um louvor, amada, para que essas mulheres possam dançar na presença do Senhor. Dançar, orar, louvar. Levanta as tuas mãos, querida. Abre os teus lábios e glorifica a Deus. Oh, aleluia. Eu gostaria que a pastora me desse alguma coisa para as tuas ovelhas que você tem. Amém. Ministra para elas, amada. Quando eu passei a palavra para a pastora Sônia, o Senhor me incumbiu de dizer a ela que ficasse à vontade para falar tudo. E eu creio que nessa noite ela falou algo específico para nós, algo que você foi tocada, que eu também fui tocada. E de uma maneira especial eu queria que nós orássemos por santidade sobre as nossas vidas. A gente vê que as mulheres, elas eram o suporte para o ministério de Jesus. E enquanto ela orava, o Senhor me conduzia em ministrar isso para vocês, que nós somos o suporte dessa igreja, o suporte em oração, o suporte, sabe, espiritual desses homens que o Senhor colocou à frente, como o apóstolo Rômulo, como o pastor Ivan. Mas nós somos as mulheres que vamos manter esse ministério em pé, com santidade, com oração, com busca. E durante muito tempo a gente tentou fazer isso aqui, a Rede de Mulheres Juntos, e nunca dava certo. Mas esse ano em especial o Senhor ministrou algo no meu coração que é para levantar um exército feminino nesse ministério. Não apenas na Zona Sul, não apenas na praia. E eu quero dizer a você que está ouvindo aqui nessa noite, você foi escolhida para dar o start nesse ministério. E eu quero dizer que tem muitas mulheres que estão aqui e de repente você está dizendo: ah, não, mas eu tô, sei lá, cheguei agora, peguei o barco andando, sou nova convertida. Ou de repente você está só visitando. Eu quero dizer que o Espírito Santo de Deus conta com o seu dom, com o seu talento, mulher. E eu creio que esse ano de 2014 o Senhor ainda vai nos levantar ainda mais com ousadia, sabe? Para estar à frente como intercessoras, como mulheres dignas, sabe? De levar esse evangelho do Senhor à frente. Mulheres santas, mulheres que se comportam, que falam, que se vestem, que têm uma santidade dentro dos seus lares, com seus maridos, com seus namoros, que tem namoro santo. Não mulheres que correm e mendigam por amor de qualquer homem, mas mulheres que desejam, sabe, ter aquilo que o Espírito Santo de Deus tem pra gente, que é o melhor. E eu queria que de uma forma assim, muito especial, nós começássemos rompendo com essa divisão que Satanás tem colocado no nosso meio, com praia e com Zona Sul. Ninguém é besta, ninguém é hipócrita para não saber que isso acontece. Porque eu quero dizer que muitas vezes isso aconteceu comigo. Quantas vezes eu saí para um evento em que éramos todas juntas, eu olhei e disse: ah, mas fulana, né, olhou para mim assim, eu acho que ela não gosta muito de mim. Ah, cicrana. E isso aconteceu comigo, que sou pastora. E eu quero dizer que o inimigo tem semeado isso no nosso meio. Irmãs da Zona Sul, eu quero dizer a vocês que as irmãs do Bessa são uma bênção. Desse jeito delas mesmo, super maquiadas, super produzidas, parece ser diferente da gente. Elas são uma bênção. E mulheres da praia, eu quero dizer a vocês que as mulheres da Zona Sul são uma bênção. Vocês não sabem quando essas mulheres oram e se juntam para louvar o nome do Senhor.
mesmo sem maquiagem, mas vou purpurina do Senhor no nosso meio. Glória a Deus. Sabe? E Satanás quer minar isso no nosso coração. Ele quer colocar coisa na nossa mente, no nosso coração que não existe. E nesse Surf Camp eu tive algo bem especial da parte de Deus. Ela está bem aqui na minha frente, eu quero dizer, Carla. Quantas vezes eu fui para casa de Carla e parava na frente, meu marido toca com o marido dela, e ele disse assim, ó, amor, fica aí. Eu dizia, não, amor, porque eu acho que Carla não vai muito com minha cara, não. Sei lá, toda vez, sei lá, que eu vejo ela, não sei, ela sempre... Gente, nesse Surf Camp, enquanto a gente conversava sobre maternidade, conversava sobre tanta coisa, Deus colocou um amor no meu coração pela vida dela tão grande. Sabe? Deus ministrou tanto no meu coração, dizendo que, assim, que ela me amava, que não existia isso, que nós éramos servas do Senhor e que junto a gente podia ajudar os nossos maridos a levar até a banda para frente. Deus ministrou isso no meu coração. E eu quero que o Senhor ministre isso no coração de vocês também. A gente não tem a oportunidade de estar sempre juntas. Mas creia, e é tão maravilhoso quando vem alguém de longe que não nos conhece, como a pastora Sônia, e ministra sobre a nossa vida. E pode ser assim no nosso meio. De repente Lorete não conhece Márcia, e vai ser isso que o Senhor deseja. Porque quando Lorete falar da parte de Deus, Márcia vai ter certeza, eita, foi de Deus, porque ela nem me conhece. E é isso que o Senhor quer ministrar no nosso meio. E eu queria que agora você, que é mulher da praia, se abraçasse aí com alguém da Zona Sul. Você vai orar pela vida dela, assim como a gente fez lá no Surf Camp. Se você não conhece, pergunte o nome dela. Pergunte, irmã, como é seu nome? Eu quero orar pela tua vida.